Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Descubra a fórmula ideal para impulsionar seus processos. Muito obrigado por estar aqui conosco. Eu sou Carlos Salinas, gerente comercial da Actio, e por falar na Actio, a Actio é a realizadora desse evento. A Actio é uma empresa de tecnologia focada na área de gestão, com o objetivo de elevar o desempenho das organizações e elevar o nível profissional dos executivos. A Actio é uma empresa do Grupo Falconi, ela tem 19 anos de atuação no mercado. Hoje em dia, mais de 100 mil executivos, colaboradores, usam as nossas tecnologias para gerenciar as suas empresas, e está sendo aplicado em mais de 500 empresas no Brasil e pelo mundo lá fora, né? São sistemas que operam em mais de 9 idiomas, e a Actio, para informação, tem filiais, escritórios no Brasil, em Canadá e em México, né? O meu papel hoje aqui nesse nosso encontro é intermediar entre vocês, o nosso público assistindo o nosso evento, e os nossos convidados. E por falar neles, eu vou chamar aqui o André Gerra, que ele, ele tem, enfim, mais de 20 anos de atuação, liderando projetos e implementando soluções, tanto na área estratégica, quanto tática, quanto operacional. Ele é consultor e sócio no Grupo Falconi, e também é conselheiro em empresas, professor, mentor na First, em áreas como liderança, gerenciamento de rotina e visão sistêmica. Então, é um apanhado de incrível e de competências. Vou chamar também ao Márcio Ribeiro. Ele é o Product Manager na Actio, conduz, inclusive, um produto que será protagonista do nosso encontro de hoje, o Dayway, e também atua há mais de 20 anos profissionalmente. Já estou como consultor no INDG, antigo Grupo Falconi, né, o nome originário, e atuou também como gestor em empresas de diversos segmentos, e um foco, inclusive, bem importante no complexo setor da área da saúde, né? E antes de começar, vou só confirmar, para quem já nos acompanha, já é conhecido, né, esses lembretes que vou dar agora, mas quem está aqui pela primeira vez, confirmando que o nosso evento vai durar 1 hora, meio-dia estaremos liberados para o nosso almoço. Aqui em cima vão encontrar um botão chamado chat, um botão de chat, para acessar as nossas conversas durante o nosso encontro. Vocês poderão interagir por ali, enviando perguntas, comentários sobre o que está sendo apresentado aqui. Na medida do possível, a gente vai levar esses comentários em consideração para o André e o Márcio responderem. No final do evento, nós vamos disponibilizar um link para quem quiser, tiver interesse em receber um certificado de participação no evento. Basta deixar o nome que vocês querem que apareça no certificado, e vai ser enviado por e-mail. E também teremos um link, já está aqui inclusive no chat do slide, que é um link para vocês postarem perguntas, e no final, nos últimos 10, 15 minutos desse encontro, vamos tomar as perguntas que estiverem ali para serem respondidas, né, ao vivo, por André e pelo Márcio. Vamos começando então com o nosso encontro, né? E como o encontro consiste em como encontrar a fórmula ideal para impulsionar os processos, né? Me vem à mente aquela frase do Peter Drucker, né?
Eu vou até me permitir uma pequena adaptação, né? Ele falou que a cultura engole o planejamento no café da manhã, né? E podemos adaptar a rotina, né? Engole o planejamento no café da manhã, porque é justamente no dia a dia que tudo que foi planejado ou se confirma ou vai por água abaixo, né? E neste ponto eu vou chamar o André para começar e como que se faz, se existe realmente uma fórmula ideal, André, para impulsionar processos considerando o dia a dia e a rotina? Pode começar, André? Obrigado, Carlos. Bem, bom dia a todos, pessoal. Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com todos vocês. Bom dia, Márcio. É uma Dia, alegria André. muito grande poder compartilhar com vocês um pouquinho aí do que a gente vive. E essa pergunta, o Carlos já começou com uma pergunta assim, né? Qual que é a fórmula ideal para impulsionar processos? Nossa, essa pergunta Eu vale não me duvido. milhões em várias empresas do mundo, né? Essa pergunta vale milhões. E eu não vou fugir dela, não. E prometo que eu vou responder ela em duas palavras, tá? E para isso eu vou contar duas histórias, né? Histórias reais que aconteceram comigo, né? A primeira, mais de 30 anos atrás, quando eu estava sentado nas carteiras do ensino médio e eu ia para a aula de história, e na aula de história eu ouvia falar que o Japão ele tinha tomado duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, né? Saiu destroçado. Depois eu ia para aula de geografia e eu ouvia falar que o Japão é uma ilha pequenininha, que ele não tem muito recurso natural, não tem muita facilidade, né? Tem poucos recursos, é uma ilha, tudo é difícil lá. Eu falei, nossa, esse Japão deve ser ferrado, né? Porque além de tudo ser difícil lá, ele tomou duas bombas atômicas na Segunda Guerra Mundial, destroçou o país inteiro, perdeu a guerra. Ele deve estar ferrado. Mas na aula de geografia também depois a professora falava que ele era, na época, né, era o segundo maior PIB do mundo, o segundo país mais rico do mundo. E aquilo lá nunca, eu não conseguia engolir aquilo, né? E falava-se no tal milagre japonês, né? Isso foi na década de 80. E eu buscava entender o que tinha acontecido com o Japão, mas quando a gente é jovem, né, ensino médio, você está preocupado com outras coisas, aí eu segui a vida. E aí, sem entender muito o que tinha acontecido. E aí vou contar a segunda história, né? Aí por o destino, né? Pelo destino, eu fui parar na FDG na época, né? Você falou na INDG, a FDG foi antes da INDG, E antes, né? Antes ainda. E comecei a atuar como consultor, né? 22 anos atrás, mais de 22 anos atrás. E aí eu entendi um pouco desse tal milagre japonês, né? E aí eu entendi, e eu fui entender verdadeiramente o milagre japonês quando eu estava num projeto no Canadá. Eu estava num projeto, numa fábrica no Canadá, numa usina canadense, e eu estava na sala do diretor da usina, entrou um operador da usina lá, um operador ali do chão de fábrica. Ele entrou na usina, na sala, para agradecer a visita que ele tinha feito a uma fábrica japonesa. Ele tinha acabado de retornar. E o diretor, né, eles faziam esse intercâmbio para aprender sobre gerenciamento da rotina no Japão. E aí o diretor perguntou para ele, e aí, como é que foi? Ele falou, pô, foi muito legal, aprendemos um monte de ferramentas, muitas coisas interessantes, né? Mas eu achei uma coisa muito estranha. Aí o diretor perguntou, né, o quê? Aí eu não esqueço isso, o operador falou, eles não têm um programa de 5S. Aí o diretor já tinha ido lá várias vezes, né? Mas eles não têm não, né? Mas você reparou se tinha alguma coisa fora do lugar dentro da fábrica? Não. A fábrica estava limpinha? Perfeito, era limpa demais, né? Para uma siderúrgica, era limpíssima. Estava tudo bem na rotina? Estava perfeito, eles são benchmark, né? Por isso que a gente foi lá, inclusive. Pois é. Aí o diretor falou: pois é. Sabe por que que eles não têm um programa de 5S? Porque eles não precisam. Porque já está, e aí eu volto na resposta à sua pergunta, Carlos, já está na cultura. Eles não sabem fazer de outro jeito, né? Eles não sabem fazer de outro jeito. E aí você não precisa mais de um programa, né? E aí eu entendi que o que ganha o jogo, que o que impulsiona os processos,
não é a gente fazer um esforço grande durante um tempo, né? É a gente adquirir bons hábitos, hábitos de gestão. A gente vai falar mais para frente, mas é, o Dewey é um grande instrumento para ajudar as empresas e as pessoas a adquirirem bons hábitos. Então a resposta é uma cultura de gestão. Uma boa cultura de gestão impulsionou os processos nas empresas japonesas, num país onde a dificuldade imperava, o país que tomou 2 bombas atômicas, conseguiu construir empresas que várias estão aí até hoje e ainda é um dos países mais ricos do mundo, sem facilidade nenhuma. Tudo baseado em uma cultura de gestão. Hábitos simples, mas efetivos. Como é que um atleta de alta performance ele conquista o pódio? Não é treinando uma semana muito, é treinando todo dia bem. Como é que a gente tem saúde, né? Como é que a gente consegue manter o nosso peso? Não é deixando de comer 2 dias, ficando em jejum, é tendo bons hábitos. O Japão descobriu isso, né? E nós brasileiros, a gente é muito criativo, mas a gente tem dificuldade às vezes em adquirir bons hábitos. Por isso que o Dale é importante, por isso que as ferramentas são importantes, e a gente vai falar disso mais daqui a pouco. Mas conseguir construir uma cultura, Carlos, Márcio e amigos, é fundamental. Se você é líder de uma empresa, se você é gestor de uma área e está aqui com a gente, e não tem um plano para construir uma cultura de gestão da rotina, nada que você fizer para impulsionar seus processos vai ser duradouro ou vai ser efetivo. Construir cultura, como o Japão fez, é fundamental. Porque aí você entra na fase que você faz por hábito. Igual escovar o dente todo dia, igual tomar banho todo dia. Você faz por hábito, você não precisa nem pôr lembrete mais. Mas para chegar até lá, foi uma subida íngreme. E para isso a gente tem ferramentas, entre elas o Dewey, que ajudam a construir essa cultura. Eu falei demais, né, Carlos? Desculpa. Não, já vai mostrando um caminho que já vai dando um norte do que queremos entender, queremos procurar entender nessa hora que temos aqui juntos, né? E, Márcio, aproveitando esse gancho que o André trouxe aqui, os processos, as rotinas são executadas no dia a dia, né? E qual o papel, né, e a importância que tem o gerenciamento, né, dessa rotina para ela, de fato, se transformar em um hábito normal, padrão do dia a dia? Como que o gerenciamento age nessa criação de cultura? Bom dia a todos, Salinas, André. Essa questão que o André levantou, né, hábito, nos leva, logicamente, à questão da disciplina, né? Termos disciplinas internalizadas. Mas, muitas vezes, temos disciplina como, né? Qual que é o caminho da disciplina? E, assim, na gestão, nós temos diversas ferramentas que nos ajudam a criar a disciplina. Quando sai lá o planejamento estratégico de uma organização, são definidas as metas, por exemplo, né? Aí o nível gerencial, tático, tem que desdobrar essas metas pelas suas gerências e pelas áreas, né? E aí isso vai cair na rotina. Quem executa, por fim, são as pessoas que estão na rotina. E para executar de forma, digamos assim, adequada, alguns desenhos têm que existir. Por exemplo, os fluxos de processo, né? Os procedimentos operacionais padrão, as instruções de trabalho, as normativas, né? Então, existe um conjunto de coisas e de ferramentas que vão nos auxiliar a fazer com que isso aconteça, né? Que a gente vá adquirindo a disciplina. E, como o André comentou, né, a Dewey, ela nos auxilia a buscar essa disciplina de forma simples, né? Depois a gente vai, mais tarde, entrar nesse processo do como, mas, ou seja, dado que nós temos aí processos que têm que atingir resultados, que têm que atingir metas, a disciplina, então, é fundamental. E a execução, né, em si,
que se dá pelo treinamento ali exaustivo da operação e dessa verificação dos resultados e da tomada de ação corretiva, né? Caso tenhamos encontrado algum obstáculo pela frente, nós temos que tomar ações corretivas. Então, esse giro, que a gente fala que é o giro do PDCA no dia a dia, que é o método para atingir resultados, essa disciplina de se fazer isso é que eu vejo, Salinas, que nos conduz a atingir resultados continuamente. E claro, né, os desafios por meio de metas definidas para todos na organização. É isso? O André poderia complementar algum ponto nesse Sim. sentido? Você falou um ponto muito importante, viu, Márcio? A palavra disciplina, né? Disciplina, inclusive, vem de discípulos, né? Assim, vem lá desde a época de Jesus ali, que o mestre tinha os discípulos, né? Então, a disciplina era o fato de seguir o mestre, né? De seguir aquilo que é a boa prática, vamos dizer, né? Na padronização, a gente até tem o padrão mestre, né? Mas não vou entrar nesse detalhe aqui agora, não. Mas, e o fato é que a gente hoje, ainda mais com a tecnologia, a gente tem instrumentos que nos ajudam a construir essa cultura de disciplina, né? A construir essa disciplina que vai construir a cultura. Exemplo simples: o despertador. Né? Todos nós aqui passamos por isso. Né? O despertador, ele é um instrumento que ele nos ajuda a criar um hábito, né, de acordar em tal horário. Eu acho que deve acontecer com todos aqui, né? Você fala assim, ó, esse ano eu vou começar a acordar às 4:30 da manhã para eu correr às 5. No início, você só acorda com o despertador. E olhe lá, né? Às vezes bate a soneca lá e vai na raça, mas acorda. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses com o despertador, você começa a acordar sozinho, não acontece isso? Você acorda até antes, às vezes, do despertador. Por quê? Criou o hábito. Mas o despertador, ele foi uma ferramenta para criar o hábito. Assim como a gente vai ver daqui a pouco, o Márcio vai mostrar exemplos para a gente, o Dale é uma ferramenta que ajuda no processo de disciplina, que ajuda a criar o hábito, que ajuda a criar essa cultura. Isso é fundamental, porque não adianta, é sonho, gente, sim. Né, a gente roda aí centenas e centenas de empresas no Brasil e fora do Brasil, né, pela Falcone. E olha, é quase, mesmo do Japão já foi difícil, tanto que eles criaram o método de gestão. Né? Então, quando a gente fala padronização, né, foi criado lá no Japão e a gente trouxe para cá. Quando a gente fala tratamento de anomalias, são ferramentas de você fazer as correções no dia a dia, são instrumentos criados no Japão. Rotina de treinamento, são instrumentos, tudo isso está no ciclo SDCA. Tem o PDCA e o SDCA. PDCA, ele é mais famoso. Sabe por que o PDCA é mais famoso? Porque o PDCA, ele é sobre as melhorias, né, que a empresa vai fazer. Então, você define uma meta de melhoria, nós vamos aumentar as vendas, né? E aí põe uma meta de melhoria de vendas, faz um plano de ação. Todo mundo quer isso, né? Da mesma forma, o SDCA é sobre rotina, é sobre fazer, é sobre tomar banho todo dia, é sobre escovar dente todo dia, é sobre limpar seu local de trabalho todo dia, é sobre cumprir os horários, é sobre cumprir os padrões. Por que o avião não cai, pessoal? Por que a gente tem tranquilidade em entrar no avião para viajar? Porque o piloto cumpre padrão ali. Não sei se vocês já repararam, se vocês já tiveram a chance de ver ali, quando você está entrando no avião, você olha pela janelinha, o piloto está com um livro ali. Piloto experiente, que já está voando há 20 anos. Com certeza ele já sabe voar sem o livro. Mas existe um padrão a ser seguido. E ele cumpre. Até porque é lei. E é por isso que a gente tem segurança de voar no avião. Né? O pessoal brinca que carro de autoescola geralmente não bate, né? Por quê? Olha só, uma pessoa inexperiente guiando. Por que não tem muito acidente com carro de autoescola? Porque quando a gente está na autoescola, a gente cumpre o padrão de dirigir. Tem mais acidente com quem tem 30 anos de carteira, aí começa a fazer gracinha, começa a dirigir vendo o celular, não cumpre o padrão. Então, cumprir o padrão é que garante excelência, né? E a gente tem ferramentas e instrumentos para isso. O André, me vem à mente, estamos falando de padrões, de rotinas, e normalmente quando nós falamos sobre essas coisas, pensamos em questões de táticas, né?
questão que o gerente, os coordenadores vão resolver com a operação para tocar o dia a dia, né? Mas a provocação, inclusive, de todo esse tema está direcionado ao C-level, né? Área estratégica. De que forma nos conectamos tudo isso que estamos falando ao C-level, ao CEO que está na cadeira lá e de repente tem que padronizar as rotinas? Como que isso se analisa? Olha, essa pergunta é ótima, Carlos. Essa pergunta é ótima, porque o que a gente encontra de C-level que simplesmente ignora a rotina da empresa, e é a rotina que faz a empresa perder o jogo, né? Eu lembro que eu estava num projeto no exterior uma vez, e era na Gerdau, e a gente teve uma vez um jantar com o Jorge Gerdau para falar do trabalho do projeto, né? Ele era do presidente do conselho, né, na época da empresa, presidente do conselho, acima do CEO. E quando a gente se reuniu com ele, o que ele mais perguntava para a gente? Como é que estão os operadores? Eles estão entendendo o gerenciamento da rotina? Eles estão concordando e querendo aplicar as ferramentas de gerenciamento da rotina? Por que que o Jorge Gerdau, que está acima do C-Level, em vez dele me perguntar, ou perguntar para nós, consultores da Falcone na época, perguntar assim, qual foi o ganho, qual foi o saving, né? Qual que é a meta estratégica que não vai ser atingida ou vai ser atingida? Não, a pergunta dele não era essa. A pergunta dele era assim, os operadores estão entendendo? Né? Os operadores estão entendendo. Porque ele sabe que no fim do dia, o produto sai na hora certa, na quantidade certa, na qualidade certa, vai depender do que o pessoal faz no dia a dia ali. Então ele está preocupado com eles. Então, o C-Level, que tem visão sistêmica, ele enxerga a empresa como um todo, nos 3 andares, né? Toda empresa ela tem um estratégico, tático e organizacional. E às vezes a gente vê supervisor que sai do operacional e vai para o tático e esquece daqui. Vai dar problema. E a gente vê gerente que vai para o nível de C-Level e esquece do tático e do operacional. Vai dar problema. Vai dar problema. Então, o C-Level, ele está o tempo todo, é um pouco igual a gente. Olha só, o legal do método, pessoal, é que ele vale para a vida, né? Eu vou fazer uma analogia com o ser humano. Todos nós aqui vamos nos identificar com isso. Olha só, eu sou o dono da minha vida. Então eu tenho a minha meta. Eu posso ter minha meta, por exemplo, de fazer um MBA, eu posso ter uma meta de abrir uma empresa, eu posso ter uma meta de desenvolver uma nova habilidade, de fazer uma viagem no fim do ano. Eu posso ter várias metas, e devo ter. São minhas metas de melhoria. Eu, como C-Level, eu defino essas metas para mim. Agora, se a minha rotina do dia a dia não estiver funcionando, eu não vou ter nem saúde. Se meu sangue não estiver circulando bem, se eu não estiver respirando, se eu não tiver saúde para levantar da cama e perseguir essas metas, não adianta nada eu estar trabalhando nelas. Se eu não cuidar do meu dia a dia, da minha saúde, do meu básico, dormir bem, rotina de dormir, rotina de alimentação, rotina de exercício, rotina de leitura, rotina de equilíbrio, rotina espiritual, né, para quem acredita. Se essas mínimas rotinas do meu dia a dia não tiverem ok, dificilmente eu vou alcançar minhas metas de C-Level da minha vida, que é fazer um MBA, que é fazer uma viagem. Vocês percebem por que o Jorge Gerdau fez aquela pergunta e por que nós temos que ter essa visão? Por isso que ser C-Level é difícil, porque você tem que estar com o olho no peixe ou no gato. Você tem que cuidar do dia a dia, você tem que cuidar no fim do dia, porque sem o dia a dia você não bate suas metas. Por isso que fala-se muito hoje em ambidestria organizacional, que é o farol alto e farol baixo. É enxergar longe nas suas metas de longo prazo, sem esquecer de entregar bem o dia a dia. Né? Não adianta querer ampliar sua padaria se você não está conseguindo, seu pão está queimando todo dia. Oh, vou abrir uma padaria nova, vou mexer aqui no. Vou ampliar, vou comprar o lote do lado, e o pão está queimando, porque não cumpre padrão. Então, um C-Level que não enxerga isso, ele não tem uma das competências do século XXI, que é a visão sistêmica. Ele não tem. E aí, desculpa a franqueza,
ele está um C-Level que provavelmente vai falhar na sua função. E um C-Level que falha é um C-Level que leva a empresa para o buraco. Então tem C-Level que acha que o papel dele é só pensar na meta de longo prazo, e ele esquece do farol baixo. Um carro só com farol alto pode ser bem complicado. Estamos presos aqui a esses conceitos. Só lembrando, já estão pipocando, estou vendo aqui do lado as perguntas. Fiquem ligados nesse link que está aqui no chat, Slido. Vão postando suas perguntas. Tem duas coisas que dá para fazer. Uma é postar as perguntas que gostariam que André e Márcio abordem. E outra é votar, né? Tem um joinha nas perguntas que vocês gostariam de turbinar para dar prioridade na hora da resposta. André, mais uma voltinha, né? Deixamos preocupados os C-levels, né? O CEO principalmente. Nem se me ocorre como, mas em 5 minutos tu poderia dar assim um apanhado de ferramentas que um C-level teria que utilizar para justamente garantir o farol baixo, para garantir a rotina do dia a dia? Legal, excelente. Peraí, você perguntou para mim ou para o Márcio? Desculpa, Carlos. É que eu Pode começar, empolgo. André, que já vinha com racional, né? Tá bom, tá bom. O Márcio vai falar do Dale aí no Mas final, podem então eu complementar, falo um pouco mais lógico, agora, depois. seguindo aquela linha, mas Márcio complementa e fica super Tá, aberto, né? beleza. Olha só, quando a gente fala das ferramentas, dos instrumentos, Carlos, eu divido em 3 grandes blocos hoje. E aí é os 3 Hs aqui, ó, 3 Hs, é os 3 Wares aqui. Hardware, software e humanware, né? Humanware são as pessoas. Então, você tem ferramenta de hardware, por exemplo, uma máquina que você usa, né, para poder padronizar a sua rotina. Então, às vezes, você consegue automatizar usando uma máquina. Às vezes, você não precisa de uma máquina, mas você coloca um software, que aí tem a ver com o processo, né? O software tem a ver com estabelecer o processo. Então, não estou falando só de sistema, né? O sistema é uma ferramenta para o processo, mas estabelecer o processo, ou seja, qual é a rotina, né? Para eu ligar o avião, quais são as rotinas? Para eu abrir uma loja, quais são as rotinas? Eu lembro, eu fiz um trabalho no Burger King lá que a gente definia as rotinas assim, desde a hora de abertura da loja, do grito de guerra que ia ser feito, da ordem de limpeza dos banheiros, né? Então, assim, tudo isso para funcionar igual um reloginho. Que a rotina tem que funcionar igual um reloginho para quê? Para o cliente chegar lá e ter segurança de que aquilo ali funciona igual um reloginho. Então ele tem segurança quando ele entra numa loja, né? E isso vai construir na marca, vai construir uma cultura que dá segurança. Então, o software é o processo. E o humanware é as pessoas, porque se as pessoas não tiverem entendendo por que processo é importante, ou por que os hardwares, né, a automatização de máquinas, ele é fundamental, não vai adiantar nada. Então tem que trabalhar humanware, software e hardware, né, que tem máquinas ali. Isso são os 3 pontos. Então, a gente falou do despertador, né? Ele é um exemplo disso, né? Para os processos, vou dar uma dica aqui, hein? Né, conselho, se fosse bom, a gente vendia, não dava, mas vou usar falar um aqui, tá? Que tá no livro do Gerenciamento da Rotina do professor Falcone, e para mim isso vale para o C-Level, para o nível tático, para todo mundo. Toda vez que ocorrer uma anomalia, né? O que é uma anomalia? É um cliente insatisfeito, é um vazamento que ocorre dentro de uma loja ou de uma fábrica, ou seja, uma anomalia do dia a dia. São coisas, às vezes, até pequenas, mas que atrapalham o dia a dia, né? Toda vez que ocorrer uma anomalia, tem 3 perguntas que você pode fazer e que vão te ajudar em mais de 90% dos casos. Quem falou isso não sou eu, é o Ozotani. É um japonês lá da década de 40 que ajudou o Japão no milagre japonês, e ele criou o diagrama de Ozotani. Depois vocês jogam no Google, ou tem no livro da Falcone, do professor Falcone, Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia. O diagrama de Ozotani fala assim: toda vez que tem uma anomalia no dia a dia, você faz 3 perguntas. 3. Lembra disso? Primeira,
existe um padrão associado àquela anomalia? Tinha um procedimento criado? Segunda, o padrão ele está adequado ou ele precisa ser aprimorado, né? Porque às vezes a anomalia ocorreu porque tem um detalhe do padrão que tem que ser mudado ou acrescentado ou até retirado. E a terceira pergunta é: o padrão foi cumprido? Ou seja, as pessoas estão treinadas para cumprir devidamente o padrão? Né? Então, façam essas três perguntas. Né? Se tem um cliente insatisfeito, que foi uma anomalia, tinha um padrão de atendimento desse cliente? Ele existe? Se existe, esse padrão ele é adequado? Ele seria capaz de evitar essa anomalia? Se ele é adequado, ele foi cumprido devidamente? Porque pode não ter sido, porque a pessoa não está treinada, a pessoa é nova na função, né? Ou, olha, se fizer essas três perguntas, você consegue endereçar as anomalias e, como diz o professor Vicente Falcone, não tem nada mais importante do que eliminar as anomalias. Né? Porque se eu estou aqui estudando para fazer um MBA ou querendo planejar uma viagem, se minha cabeça está doendo porque eu não tenho hábito de tomar água ou porque eu não tenho algum hábito bom de saúde, eu não consigo fazer nada direito para melhorar, para atingir minhas grandes metas. Porque eu estou com um problema do dia a dia, né? Márcio, desculpa. Sensacional. Deixa Márcio, eu vai. rapidamente aqui complementar essa questão. Falando aí dos livros de Falcone, né, André? A Uhum. frase que eu sempre guardo, que está lá num dos livros, é comece varrendo, né? Como que eu começo? Comece varrendo. E quanto Boa. tempo demora a melhoria? Olha, pode demorar até 5 anos, né? Ou seja, esse insistir, a disciplina, o fazer, né? O descrever e a questão da Gerdau que você citou, a preocupação do conselheiro aí, né? De que a rotina está bem, porque realmente as coisas acontecem. Por que aconteceram apagões recentemente em São Paulo? A rotina certamente não foi adequadamente, em algum ponto, executada. Porque muitas vezes, às vezes aviões caem, que alguma rotina não foi devidamente executada, né? Ou seja, por que grandes acidentes acontecem? Alguma coisa da rotina, até os pequenos acidentes, né? Ou até as pequenas falhas na organização, a rotina. Tudo cai para a rotina, não tem jeito. E nesse ponto, né? É gostoso, né, André? Nós aqui, muitas vezes desenhar processo, pensar, né? Criar metas de longuíssimo prazo, mas você olha para baixo, né? Você olha para o farol para baixo e vê, puxa, mas as pessoas não estão conseguindo nem fazer o arroz com feijão, né? Então, esse caminhar de uma organização, ele é árduo, né? Ele leva tempo, ele requer tudo isso que nós falamos aí, disciplinas, hábitos. E a Dewey nos ajuda a buscar essa disciplina, né? Fala, Perfeito, Nunes. perfeito. Aqui no chat, tomei a liberdade de ir anotando as três perguntas, coloquei lá, a pessoa está curtindo. E o Edionaldo mandou um link justamente falando do diagrama de Osotani, né? Então, Isso vão aí. pegando esse material aí, já vai valendo o ouro desse encontro, né? Obrigado, É, Edionaldo. Ó, a foto que. Desculpa, viu, Cássio? Mas sim, eu cliquei no link, Edionaldo, obrigado. E a foto que tem é a foto que está no livro do professor Falcone, do gerenciamento da rotina. O esquema ali. É ele mesmo, né? Eu falei de forma resumida, mas é exatamente aquilo. Muito bom. Obrigado. sensacional. Márcio, por falar em Dewey, né? Afinal de contas, é, tu conseguiria explicar para nós e até mostrar, se for possível, né? Como de fato uma ferramenta pode ajudar nesse. Oh, já está ali com o dedo no gatilho, Já, hein? Excelente. já Então, deu como vontade de de fato mostrar ele aqui. pode ajudar nessa construção, né? Claro, a gente preparou aqui um exemplo para todos, né? Referente à questão de uma rotina. Então, essa daqui é a Dayway. A Dayway, então, é esse software que vai ajudar a organização a encontrar esse caminhar, né, da rotina, a buscar a disciplina e conseguir, a partir daí, ter resultados em fazer bem o SDCA e gerar, inclusive, insights, melhorias visando o PDCA, não é? Para a gente desenvolver aí novos padrões de performance. Então, por exemplo, aqui, o Workspace Rotina, que nós criamos como exemplo aqui,
Se houver alguma lentidão, a minha própria internet, viu, gente? Bem, quando a gente abre aqui a Daily, imediatamente a gente consegue observar aqui um indicador chamado aderência. Se eu estou sendo avaliado em alguma rotina, por exemplo, né? Isso aparece aqui. Ou se eu tenho tarefas para serem realizadas. Exemplo aqui, tem um DTO que está atrasado, né? Devia ter sido realizado, nós deixamos de atrasar de forma a mostrar para vocês que o software marca o que está atrasado, pendente, em andamento, por exemplo, né? DTO é diagnóstico do trabalho da operação. Então, nós fizemos um exemplo aqui de como aplicar um DTO, né? Visando um padrão de processo. Então, como Cadeio funciona? Nós temos aqui no menu formulários, eventos, tarefas, ações, dashboard e configurações gerais. Então, aqui você pode incluir usuários, diversos usuários de uma organização, né? Criar grupos. A gente pode entender grupos como um sistema hierárquico, né? De processos, ou de máquinas, ou de áreas, ou seja, isso é bastante variável dentro da Daily, né? E primeiro passo, naquela ideia de começar do básico, olha, eu tenho que verificar algo, né? A Daily, então, ela funciona para você verificar algo ou alguém. Você pode verificar, fazer verificações sobre as funções de alguém, se essa pessoa, colaborador, está cumprindo funções conforme o treinamento. Pode-se verificar algo, uma máquina, né? Um equipamento, um ambiente, né? 5S, por exemplo, né? É possível, então, verificar a partir da Daily. Então, o primeiro passo, a gente cria aqui um formulário de verificação. Dando para vocês como exemplo esse daqui, né? Ele é um DTO. A ideia é, então, fazermos várias perguntas que podem ser agrupadas em etapas ou dimensões. Você avaliar algo, é interessante que você estabeleça aí dimensões para avaliar esse algo, né? Na dimensão 1, na dimensão 2, aí você escreve várias perguntas dentro dessa dimensão. Por exemplo, aqui, uma dimensão qualidade do procedimento operacional padrão, né? Nós temos aqui algumas perguntas. Exemplo, os recursos necessários para a realização da tarefa estão descritos no padrão? Ao verificar isso, você pode responder conforme, não conforme, e definir, olha, eu quero uma foto, eu quero um comentário, ou quero um plano de ação, dado que você encontre uma não conformidade, né? É possível, então, estabelecer ações para a busca dessa disciplina, né? Para garantir que aquele padrão venha a ser cumprido corretamente e 100% em sua totalidade. Então, aqui, nessa etapa, tem várias perguntas, né? A gente poderia abrir mais etapas, que aí fica mais fácil, inclusive, depois comparar com o tempo a evolução desse algo ou alguém que você está avaliando. Então, ou seja, para verificarmos, nesse caso, se as pessoas foram treinadas adequadamente em um padrão, faça esse diagnóstico do trabalho da operação. E aí, a partir dessa verificação, é possível identificar, então, lacunas, pontos de melhoria naquela função, naquela pessoa, naquele treinamento necessário. Então, dado um formulário, a gente estabelece aqui tarefas que muitas vezes, né, o supervisor daquela área, daquela pessoa, vai aplicar em loco. Essa aplicação dessa checagem é feita por meio do aplicativo. Então, a Daily dá essa forma ágil e rápida, né, de você aplicar um checklist. Então, lá em campo, a pessoa abre responder, né, e vai, por exemplo, conforme, né, não conforme. Só dou rapidamente aqui apenas para a gente verificar como que é uma resposta em campo. Leu a pergunta, a pessoa fica craque aqui, já até decora as perguntas, né, pela aplicação. Respondeu, finaliza e tem aqui o envio por exemplo, dessa avaliação. Nesse caso aqui, se nós estivéssemos avaliando um colaborador, ele ficou com 71% de score. Ou seja, há uma lacuna aqui que tem que ser eliminada, né? Por quê? Porque nós identificamos algumas não conformidades, por exemplo. E aí, a gente consegue definir planos de ação nesse sentido, né? Ô, Márcio, Depois só eu... um parêntese aqui que eu acho que é legal, que além de garantir a disciplina do cumprimento, né, das rotinas, de ajudar, né, a garantir,
o Dale ajuda no processo de feedback. Vocês já pararam para pensar? Eu já tive clientes. É. Então, você vê aí pela área, por padrão, quem está cumprindo suas rotinas importantes, seus padrões, até para dar feedback para as pessoas facilita, né? Porque você consegue ver quem está cumprindo. E quando eu falo feedback, de uma forma positiva, tá? Fala assim, olha, você está com alguma dificuldade no cumprimento de alguma rotina? Vamos entender, vamos ver o que está acontecendo, como é que eu posso ajudar? Será que é um problema no padrão, né? Como diz, o padrão não está adequado, como o Zotani diz? Será que precisamos treinar mais aquela pessoa ou aquela área que não está conseguindo cumprir as rotinas? Então, é muito rico, né? Se usar com plenitude, é muito rico para um gestor, para um supervisor, para um coordenador, para um gerente, utilizar isso na sua área. Perfeito, André. E é isso mesmo, dado algo não conforme, né? Você aplica aqui a melhoria contínua nesse treinamento, por exemplo, né? E olha, dado que a gente aplicou então esse checklist em campo, né? Nós podemos, se alguma ação foi disparada, é possível verificarmos aqui no plano de ação que ação é necessária realizar para que uma anomalia, uma não conformidade seja resolvida. Nesse exemplo aqui, realizar a limpeza de loja, né? Nós temos aqui um modelinho de plano de ação. Esse modelo, você pode torná-lo obrigatório aí, André, quando você faz a resposta de uma pergunta, né? Dada uma não conformidade, e já em loco, identificar essa não conformidade e as causas que geraram a não conformidade, uma, duas, N causas, estabelecer a ação, definir o responsável e um prazo para a execução dessa tarefa, dessa ação aqui, né? É. E um Depois disso ponto, feito, né? desculpa, Márcio, é um ponto importante que eu acho que é legal do Dewey também o CEO pode ver online como é que estão sendo cumprimentos os padrões da sua casa, de onde ele estiver, pelo celular, né, ou pelo computador, onde ele estiver no mundo, ele vai acompanhar, fala assim, ó, aquela loja ali, olha, não cumpriram ali as rotinas de treinamento, não estão cumprindo, eu não estou sabendo se os padrões estão sendo cumpridos ou não. O CEO da empresa consegue ver, né? Isso é legal também. E aí, perfeito. E onde que ele consegue ver isso aqui? Aqui, ó, no dashboard. Nós Perfeito. trazemos aqui dois dashboards, aderência e qualidade. Aderência é, né? Uma empresa dispara centenas aí de verificações, né? E aderência é, as pessoas estão aplicando as verificações. Neste exemplo, olha só, de 10, 8 foram cumpridas, 2 não foram cumpridas no prazo. Aonde? Onde estão essas 2 que não foram cumpridas? Nesse grupo aqui de rotina avaliados. Dois cumprimentos aqui não foram realizados, né? Nesse rotina de lojas, por exemplo, né, para verificar a abertura de loja, que é uma aplicação da Daily, 100% cumprido, ok. Então, como o André comentou, esse daqui é um dashboard, né, de estão cumprindo ou não a aplicação, e o outro é a qualidade. O que a qualidade busca, pretende nos mostrar? É o seguinte, olha, dado que, né, nós temos um indicador que é, estamos aplicando ou não as verificações, estamos buscando a disciplina de aplicar as verificações em algo que eu quero avaliar ou alguém? Sim, ok, estamos. Mas e a qualidade disso? Como está a qualidade do avaliado, da máquina avaliada, do centro cirúrgico avaliado, do recebimento, da recepção, processo de recepção, né, que pode ser avaliado, né? A abertura de uma loja, o treinamento de um colaborador, como está isso aí? Neste exemplo aqui, ó, aqui nós estamos com 80% para a loja e para os avaliados em 71%. Quais avaliados? Nesses avaliados aqui, ó. Colaborador 2, 1 e 3. O 2, né? Tá razoável, tá bom aqui, mas com 85%. Mas o 3 está com 64%. Puxa, mas onde, né? Onde que ele está com esse percentual? Então, nós conseguimos aqui identificar lá dentro do checklist aplicado em que pontos nós temos que promover alguma melhoria no treinamento desse colaborador. Por exemplo, né, naquele DTO aplicado, nós temos aqui, ó, na qualidade de procedimento, tem um item aqui que está amarelinho. Os passos de descrição claros? Olha, não são totalmente claros, né? Os recursos necessários para a realização da tarefa estão descritos no padrão? Não estão descritos. Então, existe uma falha aqui do próprio procedimento, tem que ter uma melhoria na sua descrição, por exemplo.
E o entendimento do fluxograma pelo colaborador também é deficitário. Então, aqui já disparam duas ações, pelo menos, para haver aí um retreinamento desse colaborador. Ou seja, né, na lógica do comércio e varrendo, né, eu tenho fluxo de processo. Fluxos, muitas vezes, são grandes, né, tem várias etapas, várias tarefas. Então, pela DAIA, você consegue extrair de um fluxo de processo quais são os elementos mais fundamentais para o seu cumprimento. Traduzo isso em forma de um checklist e aplico ali no meu dia a dia. Claro que, com a rotina de aplicação, nós vamos identificando pontos de melhoria, né? E aí a gente consegue estabelecer planos de ação, elaborar comentários e começar a gerar insights aí, André, para o C-Level, né? Ou seja, toda aquela rotina ali, fornecendo informações, dados, né? Por meio de fotos, comentários, ações, identificação de não conformidades e promovendo aí informações para os níveis tático e estratégico de, olha, antes de nós irmos para lá, né? De olhar para cima com o nosso farol, vamos resolver um pouco aqui a linha de baixo, senão, sem uma boa rotina, uma estratégia não é conduzida, não é? Perfeito, perfeito. E- Por favor. velho. Não, e assim, eu já vi uma pergunta, eu não sei se você ia puxar agora isso, É, Carlos. na, Você ia puxar na a verdade, pergunta? já estamos no horário das perguntas e respostas, estamos quase no final e tem 11 É, perguntas. Não Vamos sei se correr. vamos dar conta de tudo isso, né? tem a primeira aqui que teve 2 joinhas, eu posso falar sobre ela, que ela é importante. Então Não vamos lá, tem- só vou tá. confirmar aí para o pessoal que está nos acompanhando. É, podem continuar colocando perguntas, mas realmente o tempo está curto e tem um link que colocamos aqui adicional, que é fale com os nossos especialistas. Enquanto o tempo foi passando, o tempo foi ficando curto, se alguém tem interesse em aprofundar esses temas, ver exemplos, que o Márcio deu aqui, uns exemplos de checklist, mas como personalizar isso, que informações vão para o C-Level, como que isso vai impactar na organização. Querem conversar sobre isso? Tem um link aí, fale com os nossos especialistas. É basicamente uma agenda para marcar uns 15 minutos para entender o que você precisa e direcionar para alguma conversa mais profunda. Então, clique aí se tiver esse interesse. Também está o link do certificado. Cliquem ali, deixe seu nome para que o certificado seja enviado por e-mail. E vamos então às perguntas. Temos 7 minutos, gente. Vamos lá, vamos fazer o possível. Primeira pergunta, então, que tipo de relatório ou dashboard seria mais eficaz para os C-levels que acompanham a otimização de processos sem perder nos detalhes operacionais? Excelente. Beleza. Vamos lá. Olha só. É, o bom relatório, ele tem indicadores, né? Então, criar os KPIs corretos é fundamental. Então, criar o KPI tem que entender o que é a estratégia da empresa, o que é prioridade para ele, e relacionar isso na rotina. Então, para acompanhar a otimização dos processos, tem que pegar. Aí eu vou dar uma dica aqui, porque depende de cada empresa e de cada realidade, mas vou dar duas dicas. Primeiro, para definir o indicador corretamente, considere os stakeholders da empresa. Quais são? Primeiro, cliente. A empresa não. Então, tem que ter um indicador que meça se o cliente é satisfeito. Segundo, acionista. Também a empresa, se o acionista não tiver remunerado, ela não existe. Então, indicador relacionado ao acionista. Terceiro, funcionários, né? Isso não está em ordem, não, tá, gente? Eu estou pondo os 4. Funcionários. Se o funcionário não tiver bem tratado, não tiver bem, não tiver motivado, a empresa não vai. Aí nem o cliente é satisfeito, nem o acionista. Então, funcionário. Então, tem que ter indicador que meça a satisfação do funcionário. E quarto lugar, os demais stakeholders, para não entrar em detalhe aqui, que é o quê? Os vizinhos, né? Ou seja, os vizinhos da empresa, a comunidade onde a empresa está inserida, o governo, a empresa tem que satisfazê-los também. Então, um bom relatório, um bom dashboard, ele considera KPIs que medem se a empresa está satisfazendo esses 4 stakeholders, ok?
E aí, quais as dicas para definir indicadores para esses 4 stakeholders que a gente falou agora? As dimensões da qualidade. Isso está tudo no livro também, vale a pena ver lá, que é qualidade intrínseca, ou seja, o cliente está recebendo um serviço ou um produto com qualidade intrínseca, ou seja, ele está bem feito, ele tá bem entregue, etc. Segundo, entrega, o produto pode estar bom, mas ele foi entregue no prazo, na quantidade correta, né? Ou o serviço, ele foi entregue dentro do prazo. Então, uma coisa é a qualidade, a segunda é a entrega, que é o prazo, muito relacionado a prazo e quantidade. Então, aí olha as dicas para os indicadores. A terceira, custo. Não adianta também nada o meu cliente estar mega satisfeito se a empresa está quebrando, né? Então, eu estou gastando o olho da cara para poder atendê-lo. Então, indicador de custo é importante também, está no dashboard. Quarto, moral. Ou seja, não adianta nada também eu fazer tudo bem feito se eu estou fazendo isso esfolando as pessoas, desculpem o termo. Então, moral. E quinto, e talvez até o mais importante de todos, segurança das pessoas, dos processos. Então, 5 dimensões da qualidade. Então, a gente tem que olhar os 4 stakeholders e as 5 dimensões da qualidade. E aí, isso tem que estar coberto no dashboard. Tá? Como a gente tem pouco tempo, eu vou dar a resposta com esses grandes direcionadores. Qualquer aprofundamento, clique aí fale com os especialistas e aí Isso, aprofundamos esses detalhes, mas legal. realmente o tempo tá curtíssimo. Aqui uma pergunta, recebeu 3 joinhas, né? Ele ficou para depois, mas está com mais votos. Como podemos implementar efetivamente a cultura da qualidade em uma organização onde a alta liderança e os colaboradores mostram resistência a processos? Nossa senhora, olha, essa Só isso. pergunta aí não é fácil, não, só isso, né? Mas olha só, se a alta liderança tem resistência a processo, amigo, você tem um problema. Você tem um problema. Porque sem liderança é muito difícil. Eu não indico nem começar, né? Tem que haver um processo ali de convencimento aos poucos, e aí eu vou contar a história do quebrador de pedras, tá? Mas antes disso, só assim, a alta liderança é fundamental. Por quê? Porque a alta liderança que vai dar os recursos para a gente trabalhar hardware, por exemplo, um Dayway, processos e pessoas que vão ter que ser treinadas. Então, a empresa precisa investir em hardware, software e humanware, né? Para poder implementar essa cultura, tá? Então, assim, sem liderança, muito difícil. Sugiro até nem começar. Comece um alinhamento com a liderança e a liderança falar assim: isso é um projeto prioritário meu. E começa. Se não, gente, nem chama o Dale, ó, vou falar aqui na boa. Porque vai ser frustrante. Vocês vão gastar dinheiro com o Dale ou com um processo, ou com o que quer que seja. E não vai dar resultado sem a alta liderança. Não vai dar. Tá? Então, não invistam sem ter esse alinhamento com a alta liderança. Para ter o alinhamento da alta liderança, né, se tem alguém aqui que não é alta liderança e quer convencer a alta liderança, aí tem que realmente pegar um webinar como esse e mandar para ele. E é todo dia tentar mandar artigos, tentar mandar cases, buscar com cases de outras empresas. E aí tem que ser igual quebrador de pedra. Vocês conhecem o caso do quebrador de pedra? Cultura é igual quebrador de pedra. Isso vale até para os líderes, que é o quê? Quebrador de pedra é o cara que tem o martelinho dele de quebrar pedra e ele tem uma pedra gigantesca para poder bater, né? Para poder quebrar, desculpa. Aí ele dá uma pancada na pedra, uma pedra gigante, o que acontece com a pedra? Nada. Ele dá 2 pancadas, nada. Ele dá 10 pancadas, nada. E ele tá lá, dando pancada na pedra. Ele dá 20 pancadas, 50 pancadas, e a pedra nada. Nada, parece que nem mexe. 900 pancadas, a pedra nada. Na milésima pancada, a pedra quebra em vários pedacinhos. E o quebrador de pedra, na sua sabedoria, ele sabe que não foi a milésima pancada que quebrou a pedra. Foram todas as 1000. Mas ele precisou ter fé e dar 999 pancadas na pedra sem ver o resultado daquilo. Cultura é assim. Às vezes você acha, não é uma coisa que você vai fazer ou outra que vai resolver seu problema, mas você tem que continuar fazendo. Se você alimentar bem hoje, você não vai perder peso amanhã. Mas você tem que acreditar que você vai continuar fazendo. Essa é a cultura e é isso que nós aqui temos que ter, não importa a nossa posição. É essa fé e ser exemplo. Ah, meio-dia, viramos, viramos abóbora.
Vamos dar mais uma. Quais recursos e estratégias podem ser usados para disseminar eficazmente a cultura da qualidade de cima para baixo, superando resistências? Parecido, né? Sim. Mas no caso com a visão de cima para baixo, né? Olha só. Primeiro, comunicar bem, alinhar, né? Quando vem com o Dayway, vem junto com o treinamento de gestão, né? Para as pessoas entenderem por que elas estão usando aquilo. Então, esse é um ponto. Comunicação, gestão da mudança. Segundo, definir métricas e indicadores, que foi a resposta lá naquilo. Por quê? Não adianta, nenhum jogador vai mudar a forma de jogar do time se ele não entender que aquilo vai gerar ganho para ele, que vai fazer o time ganhar. Então tem que jogar com o placar o tempo todo. O Dayway dá o placar ali para ver se a cultura está sendo feita. Então, tentar implementar qualquer cultura sem medir, por isso que o Dale é uma ferramenta importante. Não vai dar resultado, então meça os resultados. Né? Imagina, você está querendo perder peso. Se você não. Geralmente, quem consegue perder peso é quem mede todo dia ali, né? Pesa todo dia e vai aos pouquinhos ali. Isso é bom, isso é importante. Por isso que o Dale, aquilo que o Márcio mostrou é fundamental. Você medir se o nível de aderência à rotina, né? Se o nível de cumprimento está melhorando. Então, meça e comunique. Comunique e meça. Né? A gente não tem muito tempo, por isso que eu estou parando esses Não, dois aqui, não, tá? tá voando e tem muitas perguntas, métricas, ferramentas, enfim. Perguntaram aqui, teremos acesso à gravação da live? Sim, o evento está sendo gravado, todos estão inscritos aqui. Amanhã, em algum momento do dia, vão receber por e-mail o link da gravação. E chegou o final, o tempo realmente acabou. André, Márcio, muito obrigado por essa Obrigado a todos. apresentação, foi riquíssima. Pessoal que participou aqui com a gente, muito obrigado pela participação, pela interação. Continuem conversando, vamos ter mais eventos, tem eventos para o mês de novembro inteiro. Estamos nos preparando para 2025, fechando 2024. Então, um ciclo que vai auxiliando e só temos a agradecer por esse conteúdo riquíssimo que estão nos trazendo os nossos convidados. André, Márcio, mais uma vez, muito, muito obrigado por esse momento. Gente, muito obrigado Obrigado a pela todos. presença. Estamos nos despedindo, então, até o próximo encontro. Um abraço, pessoal. Fiquem com Até mais, Deus. abraço. Obrigado pela oportunidade.